Salve nação, vamos estar reagindo aqui ao programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes, onde o pilhado se vestiu de palhaço e detonou toda a diretoria do Flamengo após a derrota para o Fluminense. Mas antes, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva no nosso canal e dê seu like. Vou estar deixando os créditos para a Jovem Pan Esportes, programa Bate Pronto, na descrição do vídeo. Então bora pro corte, que tá sensacional. Agora, o torcedor, Mauro, eu concordei com você, o Vitor Pereira não tem que cair. Agora, eu já passo a me render. Sei que você não. Porque a culpa é dele? Não. A culpa maior é da diretoria, a culpa maior é dos jogadores. Mas não parece, Mauro, que o time não tá jogando pro cara? Porque o segundo tempo que a gente vê do Flamengo sempre é assustador. Ontem, o Flamengo lento no segundo tempo, o Flamengo parecendo entregue no segundo tempo e o Fluminense correndo o tempo inteiro buscando gol. Não é de se revoltar, o torcedor tem razão. O torcedor ontem xingou o Landim, xingou o Marcos Braz, vaiou o Vitor Pereira, chamou de burro na hora das substituições. Porque realmente é um começo de temporada muito ruim, né, Mauro? Bem, vamos lá. Assim, eu sempre digo para você o seguinte, uma coisa é a posição do torcedor. Eu não posso aqui ter posição do torcedor. Você tem posição do torcedor que está fazendo o seu show aí. O entretenimento, um showman. Eu não tenho essa proposta. A minha proposta é falar de futebol, tentando analisar futebol, errando, acertando, fazendo o meu trabalho da maneira mais honesta possível. Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que para mim o torcedor, não importa se ele vai ao estádio ou não, ele nunca pode balizar nenhuma decisão, porque o torcedor ele toma todas as decisões em cima do resultado, em cima da emoção, e é natural que assim seja. E o futebol tem que ser gerido de forma profissional. Se você se deixar levar pela ala da mídia, que vai colocar terror o tempo todo, até por clubismo, por bairrismo, ou pelo torcedor maluco que quer trocar de técnico toda hora, você está ferrado, você vai pro buraco. Eu achei que ontem foi um jogo ruim como espetáculo, foi muito brigado, muitas faltas, uma arbitragem muito ruim, muito falha, que não conseguia se impor. Mas o jogo teve algumas coisas que eu achei interessantes, especialmente algo que é raro no Brasil, que foi o duelo dos técnicos. Eu gostei muito da escalação do Flamengo. Primeiro, vazou de novo, né, a escalação, que é bom sempre frisar. Tem gente que reclama do repórter que dá a escalação. O repórter não tem culpa nenhuma, ele tem mérito. A função dele é apurar a informação. O problema é do Flamengo que não consegue se organizar e vaza a escalação sempre. Ontem, os colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo, um depois o outro, o Vene Casagrande, o Fred Gomes, do GE, então, já estavam dando a escalação horas antes. Então o Fernando Diniz, ele não foi surpreendido. Uma coisa é receber a escalação uma hora antes e falar, cara, que time é esse aqui? Como é que ele vai arrumar? E a outra é horas e horas antes. O cara teve tempo de se debruçar em cima daquilo, discutir com seus pares. Ainda assim, o primeiro tempo do jogo foi um primeiro tempo que o Fluminense ficou muito desconfortável. Até conversava com um colega jornalista que teve uma conversa informal com o Vitor Pereira lá no começo do ano. E nesse papo ele me contava ontem que o Vitor Pereira elogiou muito o Fernando Diniz pelos confrontos que teve com ele no ano passado, Fluminense e Corinthians, até em semifinal de Copa do Brasil, quando o Fluminense jogou melhor que o Corinthians. E não merecia ser eliminado, na minha opinião, mas 2 erros de saída de bola, tomou 2 gols no Rio, acabou perdendo o jogo aqui em São Paulo, mas jogou bem o Fluminense. E ele elogiava o Diniz e falava, isso em janeiro, para jogar contra os times dele você tem que sufocar lá em cima, não pode deixar ele construir jogada lá de trás. Traduzindo. E o Flamengo fez isso muito bem ontem, até as entradas, o Matheus França, porque ele não Gonçalves. Jogador de mais força, jogador capaz de marcar mais, dificultar a saída de bola do adversário. O Matheus Gonçalves é velocidade, é levinho, o outro não, o outro é um cara hábil, tem bom controle de bola e muito forte. Tanto que ele tentou várias vezes a roubada de bola, como a do gol anulado, que para mim foi bem anulado, eu não sei nem o que a arbitragem marcou, mas eu vi um pisão dele no pé do André. No replay foi o que eu identifiquei. Acho que o gol foi bem anulado. Mas ele tentou ali várias vezes. E ele, o Gabigol e o Arrascaeta marcaram a saída de bola o primeiro tempo inteiro. O Flamengo meio que esganou o Fluminense ali. O Fluminense não conseguiu jogar. A única chance do Fluminense foi um chute tucano de fora da área. No único momento que ele teve uma liberdade, deu um chute de primeira, o Matheus Cunha defendeu. O Fluminense não conseguia criar. Então o primeiro tempo foi bom do Flamengo, com uma deficiência que foi a pouca produção ofensiva. Criou muito pouco. O gol foi um gol de jogada individual do Everton Cebolinha, mas o Flamengo criou muito pouco. Teve o chute do Arrascaeta, a defesa do goleiro, mas foi pouco. Mas o time do Flamengo se preparou bem para o adversário e conseguiu anular os pontos fortes. Mas o Diniz é um bom técnico, está do outro lado. E conhece seu time, está lá há muito tempo. Né? Já a segunda passagem. No ano passado, mesmo quando teve alguns momentos de instabilidade durante o Brasileiro, alguns resultados ruins, foi mantido. Quando perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil, perdeu a chance de fazer a final com o Flamengo, foi mantido. E ele sabe o material que ele tem em mãos. Aí ele faz mexidas inteligentes. No segundo tempo, o gol número 1 do Fluminense, de empate, tem muito das trocas. O Fluminense se concentrou do lado esquerdo ali, além do Alexandre, lateral esquerdo, que é um garoto da base, estava ali o Pirani, estava ali o Lima, estava ali o Arias, todos participam da jogada. Então, no momento que a bola passa pelo Matheus França, tem um efeito dominó. Sai o Pablo para dar o combate, é batido, sai o Rodrigo Caio para cobri-lo. Não consegue impedir a sequência da jogada. Quando o Léo Pereira vai
no Arias já está tocando pro Cano, o Cano entra livre ali, não perde segundo, nunca empata o jogo. Então tem ali um trabalho do técnico. Teve um duelo interessante. Mais adiante, quando sai o Gabigol e só a Arrascaeta, os dois não conseguiam mais fazer o trabalho, estavam mortos. E esses caras estão jogando todo o jogo. Se você analisar o retrospecto recente, o Fluminense jogou contra o Bangu, não lembro qual foi o adversário anterior, foi um outro time pequeno, Portuguesa talvez, e descansando a semana inteira. O Flamengo fez de lá para cá, sábado de Carnaval Resende, domingo viagem para Quito, revezando o time, mas a sequência. Tem o jogador participando de tudo, ficando no banco e tal. Domingo, Quito, terça, viagem para Quito, terça jogo contra o Del Valle, sábado Botafogo em Brasília, terça jogo no Maracanã com o Del Valle, domingo jogo com o Vasco e quarto jogo com o Fluminense. Então é óbvio, o Flamengo não tinha ontem Davi Luiz machucado e sem condições ideais, Varela e Pedro estavam no banco só para uma emergência, não tinham condições de entrar, a não ser que, sei lá, machucasse todo mundo, entra aí e faz número. Por isso que eles estavam no banco. Não tem o Felipe Luiz, o Flamengo não tem os dois volantes, o Pulga e o Thiago Maia, o Flamengo não tem o Pedro, já citei, vários desfalques. Então acho que ele montou o time bem com o material que ele tinha em mãos. O Everton Ribeiro também não jogou, não sei se tinha físico também, mas também no final... O Everton Ribeiro é um jogador que vem jogando todos os jogos também. Quando ele faz as mudanças, entrou o Mateusão, qual a opção que ele tem ali? Você acha que o Pedro ia entrar voltando de lesão para fazer a marcação de saída de bola? E o Mateusão, quando entra, ele coloca o Ayrton Lucas na ala, adianta o Cebolinha para fazer o papel ali de homem mais avançado próximo do centroavante, e os dois começam a empurrar o Fluminense. É o momento do jogo em que até o Flamengo tira o Fluminense do seu campo, e até tem uma sequência de bolas paradas, com o Cebolinha bastou dizer, escanteio, falta, só que não deu em nada. No final do jogo, aí o Diniz faz uma cartada de desespero. Ele coloca o Giovani, coloca o Alan, ele vai para cima com tudo, enche a área do Flamengo, e o gol é totalmente aleatório, como poderia ser do outro lado. O Fluminense não construiu jogadas, não teve volume. Venceu o jogo, merece, tentou, se arriscou, venceu o jogo, não estou questionando isso. Mas não foi um jogo de supremacia de um sobre o outro, com muitas chances perdidas. Por exemplo, o jogo do Hugo ano passado, exemplo do jogo do Hugo, né? A última vitória do Flamengo sobre o Fluminense foi 2-1, Paulo Souza era o técnico, o Fluminense massacrou o Flamengo. E o Hugo fez 500 defesas. Acho que ele nunca mais vai fazer aquilo, né? Foi um jogo absurdo do Hugo. Aquele jogo foi total supremacia do Fluminense e o Flamengo ganhou. Ontem eu acho que foi um jogo mais igual, eu achei interessante o duelo dos técnicos. Acho também que o Vitor Pereira é um tremendo azarado, né? Porque assim, a bola do gol do Fluminense é um chute errado do Cano, o Pirani é um erro de marcação, porque o Pirani está solto, isso é um chute mascado e a bola vai no canto e vai no gol. Quer dizer, com ele acontece tudo ao contrário. O cara é azarado também. Não consegue ganhar clássico, né? É impressionante isso. O gol de domingo, um chute do Puma Rodrigues, que a bola vem, ele chuta do jeito que vai, a bola entra. Acho que ali tem um pouco de colaboração do Santos e do Cebolinha, mas a bola vai no gol. Ontem, de novo, o chute errado do Cano, a bola vira um passe e sai o gol. Quer dizer, um pouco de azar também. Mas eu achei que o jogo teve um bom duelo dos técnicos. Assim, honestamente, eu não vou pautar minha opinião pelo resultado e tudo. E eu acho que é hora de testar essa. É Taça Guanabara mesmo. Vai testar quando? No Brasileiro, da Libertadores? Na Copa do Brasil, para arriscar perder para um pequeno ser eliminado? Como o Botafogo quase foi eliminado pelo Sergipe. Aliás, o Botafogo ontem perdeu e não vai disputar. Já está eliminado do Campeonato do Botafogo. A SAF do Botafogo já Passa Volta Redonda. Né? Passou a Volta Redonda. Agora, o pior do Flamengo foi que, com a derrota, o Vasco vencendo hoje por mais de um gol, o Vasco vai ser o segundo e vai jogar em vantagem contra o Flamengo na semifinal. Então, até a vantagem no confronto da semifinal, o Flamengo deverá perder. E esse jogo deve ser segunda-feira, Flamengo e Vasco, hein? A tendência é ser segunda-feira. Eu falei com uma pessoa agora há pouco, lá no Rio de Janeiro, que atua lá naqueles bastidores da federação, e a tendência é domingo o Fluminense jogar contra o Volta Redonda, a se confirmar, né, essa composição. Se o Vasco perder hoje, ele é quarto, né? Não deve perder, vai jogar com o Bangu. O Bangu é um time muito faceiro, o Vasco deve enfiar um canudo no Bangu. Então deve ser Volta Redonda e Fluminense domingo, do Voltaço. O jogo deve ser no Maracanã. E na segunda-feira, Flamengo e Vasco. O mando do Flamengo com o Vasco tendo a vantagem no confronto. Se o Vasco ganhar por 2 gols, ele tem a vantagem. Ele passa o Flamengo. Se ganhar por 1, fica empatados em tudo. Aí tem que ver os critérios lá quais são. Não sei aqui de cabeça quais são. Mas acho que o Vasco deve vencer por mais de um gol. O Bangu joga muito solto, muito alegre, colorido ali. A tendência, que nem a sua peruca, a tendência é o Vasco vencer bem. E aí os dois vão se enfrentar novamente. E a tendência hoje é que esse jogo seja segunda-feira. Isso deve ser confirmado, acho que só amanhã, depois do jogo dessa noite. Mas deve ser... Segunda tem o São Paulo, né? Contra o Água Santa. 8 horas aqui em São Paulo, no Allianz Parque. E deve ter esse Flamengo e Vasco, no caso, na segunda-feira, a se confirmar amanhã. Aí o horário deve ser... Creio que deve ser 9h10, que deve ser jogo da televisão, às 21h10, que é o mando do Flamengo, aí o jogo passa na televisão. Quando é mando do Vasco, aí já é no YouTube. O Mauro fez uma análise bem aprofundada, até que eu assumo aqui. Eu nem tenho capacidade para fazer. Então, Mauro, eu só questiono 2 coisas que eu discordo de você. Eu acho que o Gabigol não deveria ter saído, o Arrascaeta eu acho que deveria.
Eu acho que o Mateusão não soma muito. O Mateusão cansa de entrar nesse time do Flamengo e eu não vejo ele fazer muita diferença como o Matheus Gonçalves já fez. Ele não faz diferença tecnicamente nenhuma. Ele fez uma jogada ali que ele foi no fundo. Porque o Gabigol, querendo ou não, ele pode achar o lance ali e fazer o gol. E ele corre. O Arrascaeta não. Sim, eu acho e a outra, Mauro, só o Gabriel não estava aguentando mais, né? Você vê que ele sai... O Gabigol, quando ele quer ficar no jogo, ele não esconde, né? Ele torce o nariz. O Nilson falou disso aqui outro dia. Ele saiu ontem pedindo a torcida para apoiar, cumprimentou o técnico. Eu acho que ele mesmo percebeu. Não estou aguentando mais. E eu não concordo que os jogadores não estão cumprindo a palavra. Que a torcida chama ele de burro e o Gabigol fica tentando... Não, ajuda. A torcida acha o quê? Que o jogador se cansa até em videogame, cara. Até em videogame o jogador cansa. Então tem uma hora que não dá. E para jogar assim, pressionando no campo do adversário, você tem que estar muito inteiro. Ontem, na live que eu fiz no meu canal, uma pessoa lá, um internauta, um torcedor, lembrou uma coisa que tem muito a ver, não o jogo, mas a situação. Se você lembrar, River Plate e Flamengo 2019, por que o River no segundo tempo cai de rendimento? Porque o primeiro tempo eles ganham o Flamengo. Ele mata o Flamengo na marcação. E isso custa caro. Aí no segundo tempo é o momento que o Flamengo tem mais domínio do jogo. Se você vê o jogo, você percebe claramente. Ontem isso aconteceu. Agora, o que ele tira é o Mateusão. Você vai pôr o Pedro. A intenção ali não era apenas ter um homem de área. A intenção ali era... marcar pressão. Marcar pressão para o Fluminense não poder ficar confortável. O Fluminense sai jogando de trás. Você vê o caso, por exemplo, do André. Ninguém mais questiona isso, né? Aí não é mais professor Pardal. O Diniz põe o André de zagueiro. No final do jogo, ele voltou o André para o meio-campo, ficou só com o Nino e mandou o time para o ataque. Como deu certo, não é professor Pardal. Se o Flamengo faz um gol de contra-ataque, o Diniz, é que alguém ia falar. Quer dizer, isso eu acho legal. Os técnicos têm que arriscar, eles têm que ser arrojados, eles têm que fazer alguma coisa diferente. O Diniz tem essa virtude, ele se arrisca e faz o que é possível. E ontem funcionou as suas mexidas, porque o gol, embora tenha sido um lance meio fortuito, ele também é reflexo da concentração dos jogadores na área do Flamengo, que foi a opção dele. Mas não de uma forma aleatória. Ele meio que ocupou ali o espaço, tanto que um sobrou sozinho e fez o gol, que foi o Pirani, que é o jogador que ele pediu, emprestado pelo Santos. Mas eu entendo que, assim, eu entendo o que você quer dizer. O Gabigol, de repente... Não, o que me incomoda é por ser o Mateusão. Porque o Mateusão nunca somou nada. Não tem outro. Então ali, por isso que eu deixaria o Gabigol. Deixa o Gabigol, porque ele pode achar uma bola. O Mateusão não soma nada. O Mateusão é um jogador que ou ele fica na base, que ele ainda tem idade, né? Ou empresta ele para um outro time. E o Flamengo tinha que ter um outro centroavante mais preparado, mais experiente, para compor ali o elenco. Porque o Flamengo tem um centroavante, que é o Pedro. O Gabigol, para mim, não é um centroavante, embora eu tenha jogado na função ontem. O Gabigol é um atacante. Ele não é um 9, nem na camisa ele é 9 mais. E o Bruno Henrique tem mais até característica de fazer essa função, está machucado, só deve voltar a jogar em abril. E a outra que eu digo, se o Mauro quiser responder também todo o resto da mesa, é o segundo tempo, Mauro. Porque eu acho que o Flamengo foi bem no primeiro. Agora, sempre o Flamengo cai no segundo. É por isso que eu digo, o torcedor tá fazendo papel de palhaço. Por que o Flamengo corre menos que os outros times? Né? É apático? É falta de preparação física? É um absurdo de qualquer jeito. Porque o Fluminense corre o jogo inteiro. O Vasco corre o jogo inteiro. O Independente Del Valle. E o Flamengo não. O erro é da onde? É do jogador que tá relaxado ou é da preparação física? Porque isso é gritante. Eu acho que ontem também tem o preço da estratégia adotada. Uma estratégia, tudo tem o seu preço na vida. Você tem um sistema de jogo que você consegue neutralizar o adversário, mas ao mesmo tempo você tem um desgaste físico muito grande. Ontem o Matheus França, que tem 18 anos, ele estava pregado como saiu do campo, porque o cara correu, marcou, roubou bola o jogo inteiro. Acompanha na lateral. Ele de um lado jogando mais pela direita, o Arrascaeta pela esquerda, até jogou mais aberto. A função deles ali era tentar neutralizar a subida dos laterais, não dar espaço. O Fluminense ontem não conseguia sair jogando várias vezes. Agora isso tem um preço, por isso você tem que ter mexidas, né? Agora podemos questionar as mexidas, porque tirou um, porque botou o outro, aí é uma questão muito é muito aleatória, é achismo, né? Se o fulano entrasse ia ser melhor, não sei, seria melhor, né? Mas eu gostei da proposta no primeiro tempo, achei que foi interessante. Acho que foi o time mais autoral que o Vitor Pereira escalou até agora. Mais assim, da maneira que ele gostaria, me parece. E eu achei que funcionou bem no primeiro tempo. Agora, para isso se aprimorar, os caras têm que estar mais inteiros, os jogadores têm que assimilar qual é o sistema de jogo. E o bom também é não ter só uma maneira de jogar. Jogar com 3 zagueiros. Um time de futebol tem que jogar com 3 zagueiros, com linha de 4, com linha de 5, o diabo que for. Um time bem treinado. Mas um time bem treinado leva tempo. E a diferença é muito grande. O Fernando Diniz tem o controle do seu elenco, conhece os jogadores. Até jogadores como o Pirani, que fez o gol da vitória, ele conhece do Santos. Sabe o que vai entregar. Sabe o que vai fazer em campo. Por isso pediu. Você acha que o Vitor Pereira ainda pode mostrar um grande trabalho no Flamengo? Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho no Flamengo. A questão é que, assim, as pessoas no Brasil, a gente supervaloriza as competições de menor importância, esquece que o filé mignon ainda vem aí. A gente está na carne de terceira agora. Taça Guanabara, Campeonato Carioca, isso aí só vale porque é a única competição que está acontecendo pela rivalidade histórica, porque os times estão ali se enfrentando, só tem isso. Mas o que importa mesmo vem lá na frente. É o que eu falo sempre aqui.
se quiserem trocar, pergunta ao torcedor do Fluminense se ele quer trocar o título carioca em cima do Flamengo no ano passado pelo título da Copa do Brasil, que o Fluminense não conseguiu porque perdeu para o Corinthians na semifinal. Quer trocar? Não vou nem falar de Libertadores, porque o Fluminense nem na Libertadores chegou, foi eliminado na fase preliminar contra lá o Olímpia do Paraguai. Não era o Diniz, não era o Abel Braga, o treinador. Quer trocar? Quer dizer, eu vejo dessa forma. O São Paulo, no ano anterior, São Paulo foi lá e ganhou o Campeonato Paulista. E depois, aconteceu o que mais? Né? O Palmeiras foi campeão da Libertadores. Quer trocar? Né? Eu vejo por aí. O filé mignon ainda vem. Agora, as pessoas não têm paciência, tudo tem que ser para ontem, mas é a postura de cada um. A minha postura é outra. E uma coisa também que eu tenho visto bastante é a confusão que o torcedor faz, né? Por exemplo, sobre o Dorival Júnior, né? Eu falei isso no ano passado, continuo achando. Eu acho que o Dorival mereceria ter a oportunidade de continuar pelos títulos que ganhou, mas o trabalho no final do ano estava muito ruim. Então, a cartada arriscada que foi jogada, aí que está a responsabilidade dos cartolas. Quando eles resolvem mudar e trazer um outro técnico, vai mudar o perfil do time. E o cara tem que ter a noção de que isso tem um custo e um risco. O risco é esse que está acontecendo. Uma demora, um tempo necessário, e aí você tem que bancar. Se você escolhe, porque é muito fácil transferir responsabilidade. E outra coisa que eu achei ontem também bizarra foi o Gabigol tomar um cartão com segundos, sabendo que ele ia ter que fazer um trabalho de forte marcação, ou seja, você está arriscado a fazer uma falta, né? Você fica apertando o adversário, de repente você chega atrasado numa bola, faz uma falta, toma um cartão. Ele tomou um cartão com segundos. Não dá. Ele tem tido um comportamento bem melhor ontem e foi juvenil. E o Gerson, né? O Gerson, naquele lance do final com o Giovani, ele fez tudo que o Fluminense queria. O Felipe Melo, ele jogou sem pegar na bola e foi expulso. Como ele jogou? Ele turbinou a confusão. Aquilo levou 6 minutos aproximadamente, não teve acréscimos, e esfriou o jogo. O Fluminense na manha levou ali. O Felipe Melo foi malandro, levou na manha. E o Gerson foi juvenil, porque entrou numa pilha que não pode entrar. Porque ali tinha que ter a cabeça fria, ainda faltava um bom tempo do jogo, até aí uns 6, 7 minutos de acréscimo. E ele deu chutou ali mais ou menos, ali o menino lá, o Giovani, aí o Felipe Melo já veio todo mundo, apareceu o jogador do Fluminense. Então, torcida rubro-negra, este foi o vídeo, espero que tenha gostado. E agora eu te faço uma pergunta. Você acha que Vitor Pereira deve sair do Flamengo? Deixa nos comentários a sua opinião. E para finalizar, quero pedir para você que está passando aqui pela primeira vez que se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilhe e comente, porque é muito importante para o nosso crescimento. E também me diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa mandar um salve especial para você que comentar lá. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.